Nada. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Acho que já vão colocar os slides aí daqui a pouco. Meu nome é Ítalo, eu sou estagiário de cibersegurança no Great, da Kaspersky, fazendo pesquisa, normalmente trabalhando com análise de malware. E hoje eu vim aqui dar uma breve introdução às técnicas criptográficas que o malware brasileiro usa no contexto de ofuscação. Então, obrigado. Então, o que eu vou abordar aqui na palestra hoje? Tá travado, eu acho. Agora foi. Certo. Qual é a agenda dessa palestra de hoje? Vou começar dando uma breve introdução ao quais são as famílias de malware brasileiro, o que elas fazem, que população ela ataca aqui no Brasil, falar um pouco do que é ofuscação e criptografia, falar sobre o SHOR, que é uma operação que acho que vocês conhecem, matemática, que é bastante usada de uma forma modificada pelo malware brasileiro. Depois, falar de outras cifras que são utilizadas, dividindo em cifras clássicas e cifras modernas, e falar um pouquinho de ferramentas e o que você pode fazer para, apesar dessas ofuscações, conseguir fazer uma análise bem feita dessas famílias. Então, qual é o modus operandi dessas famílias de malware? Basicamente, o malware brasileiro, ele normalmente envolve malware bancário. Então, ele quer acesso à sua conta do banco, fraude financeira. Aqui, ele normalmente se dissemina através de phishing. Então, aqui tem um exemplo de um e-mail de phishing que atacava a Companhia General de Eletricidade da Argentina, ou do Chile, se eu não me engano, do malware Melcos, que é uma das famílias que eu já vou abordar aqui hoje. Dentre algumas características legais do malware brasileiro, o código compartilhado é uma que atrapalha bastante a análise dessas ferramentas. Por quê? Porque elas compartilham muito código. Basicamente, tem uma ferramenta de acesso remoto escrita em Delphi chamada XSPC e algumas outras variantes que várias famílias utilizam a mesma ferramenta dentro do seu código, escrito em Delphi normalmente, e fica muito difícil diferenciar qual família é qual. Então, a gente tem que usar outras técnicas para isso. Além disso, eles também compartilham outras similaridades, como usar sempre DLL sideloading e os mesmos algoritmos criptográficos, que vai ser o foco da apresentação hoje. Normalmente, eles são escritos em Delphi, .NET, C++, no caso de algumas famílias mais novas. E o que eles fazem para acessar a conta bancária das vítimas é usar software para acesso remoto e um overlay de imagens. Então, você pode gerar algumas telas falsas de banco para conseguir informações sensíveis das vítimas. Agora, falando um pouco de ofuscação e criptografia que eles usam. O que é isso? A ofuscação é basicamente o que esses criminosos vão usar para que o código deles seja mais difícil de analisar. O malware deles, no geral. O ato de ofuscar é o ato de esconder ou dificultar informações sensíveis ou o próprio funcionamento da ferramenta. Então, dá para separar em dois tipos para essa apresentação, que é a ofuscação de código e a ofuscação de dados. Aqui a gente vai focar na ofuscação de dados, que basicamente consiste em esconder os dados de alguma forma, seja através de uma cifra, que vai ser a maior parte dos exemplos de hoje, ou outros métodos como stack strings, se alguém estiver familiarizado. A ofuscação de código é um pouco diferente, ela modifica a estrutura em si do código compilado. Por exemplo, ifs podem ficar parecendo todos switches, fors, whiles, você não vai conseguir identificar como loop imediatamente, e ela é normalmente um pouco mais difícil de quebrar. Ofuscar é esconder. Isso não é a mesma coisa que encriptar. Mas, para fazer ofuscação, eles usam algoritmos criptográficos. E isso vai ser um problema, a gente vai ter como quebrar esses algoritmos. A realidade é que a gente não precisa quebrar os algoritmos. O que a gente precisa é conseguir identificar os algoritmos que estão sendo utilizados, identificar as chaves que estão sendo utilizadas, o que está sendo encriptado com cada algoritmo. E isso pode ser feito tanto uma análise dinâmica quanto uma análise estática, usando ferramentas como debuggers, decompilers, disassemblers. E, dado que você identifica o que está sendo encriptado, você pode decriptar de formas diversas, com muitas ferramentas, scripts próprios, e a gente vai dar uma olhada nisso. Então, o que eles costumam esconder?
usando ofuscação de dados, criptografia. Um exemplo que eu coloquei aqui são configurações do malware. Então, esse exemplo vem do malware Javali. É um tipo de configuração que eles costumam colocar em pastebins ou outros repositórios de texto abertos na internet. E, basicamente, ele encripta, com uma cifra específica que a gente vai ver em detalhes aqui mais para frente, o endereço de acesso remoto para conexão com o servidor C2. Então, quando ele vai se comunicar com o atacante, ele basicamente tem um endereço que, se estivesse fixo no malware, seria muito pouco durável. Então, ele coloca em alguma coisa escondida, para deixar mais difícil de analistas ou ferramentas automáticas identificarem, ou, às vezes, em uma parte remota, que pode ser até modificada posteriormente pelo próprio atacante. Então, se essa URL cair, ele pode criar outra, por exemplo. Não sempre acontece, mas ele pode. Então, a cifra em si. O SHOR que deu o nome à apresentação. Basicamente, o SHOR é uma operação binária que acontece bit a bit. Vocês provavelmente já viram na faculdade ou em algum contexto similar. 0 com 0 dá 0, 0 com 1 dá 1 e 1 com 1 dá 0. Aqui a gente normalmente vai estar falando de SHORs byte a byte. Então, 0x32, SHOR 0x21, você vai ter o resultado 0x13, por exemplo. Usando o SHOR, você pode facilmente ofuscar strings, arquivos e o que você precisar para esconder de quem está analisando. Mas eles não usam só isso, eles fazem algumas modificações. O SHOR não é usado só pelo malware brasileiro, então ele é uma operação que está presente em cifras de verdade, seguras, que são usadas em contextos legítimos. Então, string ciphers são basicamente uma grande família de cifras que se baseiam no uso de um SHOR com uma chave gerada de forma pseudo-aleatória. Exemplos de algumas string ciphers são esse A51, Xaxá, Krypton. E o untimepad é uma cifra teórica que não pode ser usada na prática, que se baseia só no SHOR com uma chave gerada aleatoriamente de comprimento gigantesco e que não pode ser reutilizada. Ela é uma operação muito usada para ofuscação porque é uma operação rápida, tem no hardware, é só uma instrução SHOR, e ela é muito simples de implementar, ao mesmo tempo que pode esconder de forma perfeitamente arbitrária o conteúdo. Então, se você usar chaves SHOR diferentes, o conteúdo pode virar qualquer outra coisa e ele não vai parecer suspeito necessariamente. Ele pode ser qualquer dado dentro de um arquivo sem mostrar nenhuma estrutura por trás. E a forma que é usada pelas famílias brasileiras tem modificações. Não é um SHOR puro que você veria por aí em outros contextos. Como funciona em um contexto normal, se você está escrevendo uma ofuscação no SHOR para um exercício de head-SHIM ou um pentest, por exemplo. Você pode ter uma string que você quer esconder dentro do seu binário. Exemplo, banco XYZ, é algo comum em malware, porque eles monitoram janelas por listas de nomes. E você vai usar uma chave de um tamanho pequeno, por exemplo, chave. Você repete essa chave, se ela não tiver um tamanho grande o suficiente, e considera os valores na tabela ASCII dessas duas strings. Você faz um SHOR, por exemplo, do B com C. Aqui, opa. Desculpa, aqui, o ponteiro. Aqui, tá. Cadê o ponteiro vermelho? Por outro lado? Certo. Banco XYZ, chave-chave. Aqui a gente pode ver o B e o C. Quando a gente converte para a tabela ASCII, em hexadecimal, fica 42, 43. 42 SHOR 43, você pode colocar em uma calculadora ou fazer manualmente, vai dar 1. Então você armazena esse byte 1 em uma posição específica de memória, que vai ser recuperada depois durante a execução, se você precisar da string não encriptada. A chave é repetida, e esse é o padrão. Você faz isso byte a byte. Isso é bem simples, e para deixar a nossa vida um pouquinho mais difícil, os malwares brasileiros, várias famílias, utilizam uma versão ligeiramente modificada. Então, aqui em cima, você tem a string, que está encriptada, e ela fica armazenada em um formato de EXIFI. Então, você vê a string na memória DB1A09. Esses não são os bytes. Essa é a string, que você pode ver ali, em alguns casos, até com simples strings do Linux. E
Ela vai ser convertida para os bytes em hexadecimal e vai passar por um SHA. O primeiro byte da string, db, nesse caso, é ignorado, a princípio. E você começa fazendo a chave, que é essa string de baixo, isso é uma chave real, um A SHOR5. Aí nós temos não o valor 5, mas o 5 na tabela ASCII. Quando você faz esse SHOR, você obtém um novo valor, que você vai subtrair com o byte anterior da string, que é o db. Essa subtração não é uma subtração exata, mas nesse caso funcionaria como uma subtração, e daria um S. Essa é a primeira parte da nossa string, é o primeiro char. Você continua isso usando sempre o caractere anterior da sua string ofuscada. E assim você consegue, por exemplo, a string select asterisco. Por que eu falei que a subtração é modificada? Porque se o valor da subtração fosse dar negativo, você não faz uma subtração e considera módulo 256 no byte. Na realidade, você soma 255. Então fica errado por 1 o byte. Não seria exatamente uma subtração módulo 256. Famílias que usam essa cifra específica. Eu coloquei aqui como exemplos o Melcos, o Javali e o Grandoreiro, que são famílias que usam Delphi, muito bem estabelecidas nos últimos anos, que são um pouco mais antigas, mas isso não significa que são pouco ativas. São muito ativas, na verdade, algumas das mais ativas. O Melcos é interessante porque essa mesma cifra ele usa não só no estágio final dele, para esconder as strings, mas em um estágio inicial de infecção, ele também pode usar essa mesma cifra com a mesma chave, 5VANV4SDM, e vários outros caracteres, é uma chave um pouco grande, implementada em uma linguagem completamente diferente. Então, a mesma cifra está no Delphi e está no PowerShell. Obrigado. O Javali é o exemplo que a gente usou antes, aquela configuração do servidor C2 é encriptada com essa mesma cifra, e o Grandoreiro usa essa cifra, e hoje em dia outras também, para encriptar strings, configuração do seu algoritmo gerador de domínios, que eu posso falar um pouquinho mais para frente o que significa, e outras informações importantes. A mesma cifra por muitas famílias diferentes, muito parecidas. Tá, vamos ver. Aqui eu preciso que isso funcione. Ok. Tá. Isso aqui... Tá, mais para cá. Isso aqui é o código dessa cifra implementado no PowerShell. Só dando um pouquinho de zoom para vocês conseguirem ver um detalhe. Bem aqui, a gente tem... Tá, só apontar na posição. Dificuldades técnicas aqui. 2 toques. Tá. Pode voltar, na verdade. Eu vou ficar aqui. Então. Certo. Tá, aqui é o texto. Bem aqui a gente consegue ver, no começo dessa função que está escrita em PowerShell, dá para ver a chave. Ela é um pouco mais longa do que eu mostrei antes, é o 5VAN. Esse é o PowerShell que o Melcos usa. Bem aqui, aí ele basicamente cria uma string vazia para ser string decriptada, e ele vai passar, em algum momento aqui, pelo SHA. Ele pega 2 a 2 os caracteres, converte para o byte, considerando que isso é um número em hexadecimal, passa por um loop até o comprimento final da string e vai sempre considerando. Bem aqui, a gente tem os casos embaixo. Os casos eram o que eu queria, talvez, mostrar, mas está um pouquinho... Tem alguns ifs e else. Por que tem esses ifs e else que normalmente não teriam em uma consideração se fosse um SHOR normal? Por conta daquele caso do 255. Basicamente, ele checa qual é maior, o resultado do SHOR, ou o byte anterior da string, e, dependendo de qual for, ele faz só uma subtração ou uma subtração somando 255. Esse é o ponto desse script de PowerShell, que está com algumas variáveis já modificadas para ser um pouco mais legível, para quem quiser ver depois. Isso aqui é como fica no assembly. Aqui não foi tirado de uma amostra do Melcos, foi tirado de uma amostra do malware Grandoreiro. Esse é o fluxo, o grafo, para entender um pouquinho como funciona. Assim.
O bloco mais em cima é o bloco em que vai ser feito, de fato, o SHOR. Acho que quem está mais na frente vai conseguir ler um SHOR aí, mas também dá para ver aqui. Mais embaixo, a gente tem basicamente a divisão dos caminhos, em que, pela esquerda, vai ser só uma subtração, pela direita, vai ser uma subtração adicionada o 255. Lá no final, a gente tem o armazenamento do resultado da string decifrada e o retorno para o começo do loop. Dá para ver uma setinha fina passando aqui pelo lado. Aqui um pouquinho mais detalhes. Vamos ver isso aqui. Ó, tá. Ok. Em cima, o SHOR, do lado, soma 0FF em hexadecimal, quem estiver mais na frente vai conseguir ver. Do lado, não soma. Essa é a parte importante. Aqui a gente tem o resto da divisão é obtido, porque a chave, lembram que não é grande o suficiente. No loop, quando você volta, ele ali tem um resto de divisão para poder pegar a posição correta na chave. Ele dá uma volta na chave para usar o item correto. Ok, passada por essa cifra que é utilizada por todo mundo, a gente tem um problema. Quando está todo mundo utilizando a mesma cifra, um analista que já tem algum conhecimento de malware brasileiro, já analisou alguma família anteriormente, consegue rapidamente identificar que essa cifra está sendo utilizada e o processo de análise simplesmente fica muito mais fácil. Então, se eles não modificarem isso nunca, eles não vão conseguir roubar tanto, porque a detecção vai ser mais fácil, vai estar sempre sendo analisado extremamente rápido a cada campanha nova, e por isso eles usam outras técnicas. Eles usam, por exemplo, várias cifras clássicas. A cifra de substituição simples é a cifra mais conhecida, assim, quando a gente fala do contexto de cifra clássica, e duas famílias muito conhecidas, a chave Cloak, que é uma família mais recente que usa C++, usa não só aquele SHOR que a gente viu anteriormente, como uma cifra customizada de substituição simples, com o próprio alfabeto dele, e o Grandoreiro faz a mesma coisa, usando cifras de substituição simples em conjunto com o SHOR. Então, tem camadas que deixam um pouco mais trabalhoso para o analista. A cifra funciona basicamente trocando as letras do alfabeto normal, por exemplo, o A, por uma letra de um alfabeto novo. Nesse caso, eu dei de exemplo um Y. Mas eles normalmente utilizam caracteres bem aleatórios que deixam as strings, tipo arroba. A cifra de substituição polialfabética é um pouquinho mais complicada e não tão usada por outras famílias de malware. O único exemplo que eu coloquei aqui, que eu conheço, é o Amavaldo, que usa a cifra de Vigenère. A cifra de Vigenère basicamente funciona como uma cifra de substituição simples, mas tem uma chave além do próprio alfabeto. Então, em conjunto, você pega um caractere da chave com um caractere da string e olha nessa grande tabela para ver qual é o caractere que vai ser substituído. No caso da cifra de Vigenère, essa tabela vão ser várias permutações com um deslocamento do alfabeto, basicamente. E o Amavaldo usa essa cifra e ele acaba carregando outras famílias de malware também. Ele funciona um pouco como um loader. Cifras modernas. Isso são cifras que não são seguras criptograficamente falando, mas as famílias de malware não se importam tanto. As cifras clássicas que eu mostrei. Cifras modernas são seguras e eles usam também para dar uma variada, basicamente. Quais são elas que tem aqui? Cifras de bloco é uma grande família de cifras modernas, assim como as string ciphers. As string ciphers funcionam baseadas no SHOR e têm a ideia de ir gerando uma chave mais longa, que eu mencionei anteriormente, com uma função de números pseudo-aleatórios. As cifras de bloco dividem o texto que está sendo encriptado ou decriptado em blocos de tamanho fixo, por exemplo, 16 bytes. Esses blocos vão ter várias operações matemáticas complexas que vão variar dependendo da cifra, envolvendo teorias de grupos, por exemplo, e o AS é o exemplo mais comum disso. Elas vão ter vários modos de operação que dão um pouco mais de variedade no uso delas pelos malwares brasileiros. Por exemplo, aqui em cima a gente tem o modo ECB, que é o mais padrão. Você divide os blocos e junta eles depois de passar cada um separadamente pelos blocos. No modo CBC, que adiciona um pouco de entropia em alguns casos, por exemplo, imagens, o ECB não é bom, você tem, além da chave, um valor de inicialização que passa como um SHOR para o primeiro bloco, e o resultado da encriptação do primeiro bloco é utilizada como um valor de inicialização para o segundo bloco e assim por diante. Esses dois modos são bem comuns pelo malware brasileiro, de serem utilizados pelo malware brasileiro em conjunto com a Aécio. O Janela Hat, por exemplo, é uma família mais nova de malware que utiliza .NET
Ele está presente bastante aqui no Brasil, no México, e ele usa o AES-CBC com uma chave bem característica, que é a hash MD5 da string 8521. Então, ele calcula essa hash na hora de encriptar e decriptar strings que ele precisa. O Melcos usa o AES também, além do SHA, mas ele usa o modo ECB. E, normalmente, ele usa o AES somente para a configuração dele. Então, ele tem uma configuração bem característica, separada por acentos circunflexos. Essa configuração vai conter coisas como um endereço de conexão, que nem no Javali, mas também contém, por exemplo, carteiras de Bitcoin. E ele usa o AES-ECB com uma parte da hash SHA-1 da mesma chave que ele utiliza para encriptar usando o SHA. Então, aquela mesma 5VAN. Ele usa a mesma chave. E é quando a gente vê essas repetições de chaves acontecerem que a gente começa a perceber que dá para usar isso para identificar um pouco quais são as famílias, se você está em dúvida ali. Se a chave que aparece é 5VAN, alguma coisa, provavelmente está tratando de um Melcos, e isso é bem interessante. Ajuda a lidar com o problema do código compartilhado até certo ponto. O Grandoreiro é uma das famílias mais conhecidas de malware brasileiro que tem, porque teve uma operação da Polícia Federal, que é a CASPES, que inclusive ajudou compartilhando informações para realizar uma prisão de partes do grupo. Ele usa o SHA e a substituição simples que a gente mencionou, mas ele não está contente com isso. E, além disso, ele usa um modo um pouco mais complexo, diferente desse aqui, do AES, que é o modo CTS. Vem de Ciphertext Stealing. Esse modo é usado em variantes mais recentes, que surgiram só depois, inclusive, da operação da Polícia Federal em conjunto com a Interpol e a Polícia da Espanha. E é bem interessante o que ele faz, assim, usando muitas cifras diferentes, em variantes diferentes. Algumas variantes mais antigas ainda continuam ativas, e você consegue ver ela usando só o SHA. É uma família que tem uma certa variedade aí. O Coyote é parecido com o Janela Hash no sentido de que ele é uma família mais recente que usa .NET. E ele usa o AES, mas ele usa o AES-CBC com chaves aleatórias para cada amostra. Não tem uma chave tão característica como o Janela Hash, mas a encriptação dele ocorre de uma forma bem característica também. Porque, ao invés de coletar somente a string e chamar a função que decripta, ele tem uma grande tabela que está dentro de uma função. Quando você chama uma função para decriptar e obter alguma string, você percorre essa função, vendo se é a string que você quer, e só depois ele chama a função de decriptar de fato. É mais lento, mais ineficiente e mais fácil de identificar o porquê ele faz isso, não é muito claro. Mas fica mais fácil de identificar que é um coiote quando você vê isso, além de outras características dele. A criptografia assimétrica é pouco utilizada normalmente, mas algumas variantes do Janela Hash eu vi usando em conjunto não só o AES, que foi mencionado anteriormente, mas o RSA. Ela tem uma matemática um pouco mais simples nesse caso. Basicamente, você usa exponenciação modular, com chaves públicas e privadas sendo escondidas através do problema de difícil fatoração de números muito grandes. Então, tem um n, que é o produto de dois primos de, digamos, 512 bits. É ruim de fatorar isso. A chave privada fica o P, o Q e o D. E, nesse caso do Janela Hash, é interessante que algumas strings eram encriptadas usando só o AES, enquanto outras strings eram encriptadas usando AES e RSA, e outras strings eram encriptadas usando só RSA. O RSA não tinha nenhuma chave específica que ele sempre compartilhava. Na realidade, dentro da mesma amostra, tinham várias chaves RSA que eram utilizadas para os diferentes grupos de strings. Então, quando você está escrevendo alguma coisa para fazer uma desofuscação, você precisa identificar o que está sendo usado em cada string ofuscada para poder fazer o decrypt de forma correta. Falando de ferramentas, eu falei de como identificar, eu falei quais são as cifras, mas como que a gente identifica qual é a cifra, como que a gente, tendo o conhecimento de qual é a cifra, consegue deixar o binário mais legível para a gente, ou só extrair as informações, se for o caso. Tem várias ferramentas, tanto já prontas, quanto você pode escrever as suas próprias. Então, falando do Python. O Python, eu deixei ele com uma imagem porque, normalmente, se você está analisando uma coisa nova e você normalmente está procurando coisas novas para analisar, não vai ter alguma coisa pronta, você vai ter que escrever alguma coisa por conta própria mesmo.
O Python é útil nesse sentido porque tem algumas APIs, tem algumas bibliotecas que você pode utilizar que já facilitam esse processo de interagir com o binário. O próprio IDA, por exemplo, que é o Disassembly Decompiler padrão utilizado na indústria para análise de malware, por exemplo, tem uma opção de você escrever scripts que interagem com as bibliotecas dele, a IDA API, e você consegue não só extrair as strings, mas colocar comentários de qual é o valor correto da string, decriptar elas e substituir no binário para ter uma visualização mais fácil na decompilação e no disassembly. O DE4Dot é uma ferramenta muito útil se você está analisando malware escrito em .NET ou qualquer tipo de .NET ofuscado, porque, além dele servir para desofuscação de dados, como aqui, em que você pode ou ter a sorte dele identificar automaticamente o que está sendo utilizado e ele decifra tudo automaticamente, substitui as strings, deixam elas muito bonitas no binário para você analisar, com o .NET sendo uma linguagem relativamente fácil de decompilar, ou você pode ter que usar ele manualmente, encontrar qual é a função que está sendo chamada e pedir para ele substituir todas as chamadas por essa função pelo resultado. Então, ele vai lá, encontra dentro do binário que você passa para ele, tem tanto um ANGI quanto um CLI, e ele encontra todas as chamadas para a função, substitui e deixa o binário quase perfeito para você analisar. Quando ele está trabalhando de desofuscação de código, não de dados, ele tem algumas formas de você estender e escrever a sua própria desofuscação, ou ele pode identificar automaticamente qual é o ofuscador que está sendo utilizado. Em alguns casos isso acontece, em outros não. Lembrando, ele é específico para o .NET, infelizmente. O HRTNG. Esse é interessante, ele é um plugin para o IDA, então ele se baseia ali naquele Python que você pode escrever para o IDA, mas ele é um plugin pronto. Ele foi desenvolvido pela Kaspersky, por membros do Great, e ele ajuda não só nessa funcionalidade de decrypt de strings, você pode apontar funções e ele pode identificar automaticamente algumas coisas, mas também em outros tipos de desofuscação e coisas que você precisa fazer enquanto você está analisando um malware extremamente ofuscado. Essas são as 3 ferramentas que eu trouxe, mas existem muitas outras e, infelizmente, não dá para ter uma lista completa aqui. Essa é a apresentação. Muito obrigado. Se alguém tiver perguntas, pode perguntar. Meu irmão, massa a apresentação. Eu queria só saber de tu o que é que tu faz para poder identificar uma família. Porque, enfim, deixa eu tentar ser um pouco mais claro. A gente tem variantes e a gente tem famílias. Então, a gente tem diferentes nomes. Trojan bancário, se balançar uma árvore, cai um bocado. A gente tem grandoreiro, mecote, espado e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem variantes, né? Então, eu não saco nada de análise de malware, saco muito pouco, na verdade. E, para mim, é difícil, às vezes, distinguir o que é uma variante ou se é uma família diferente, sabe? E aí, dentro desse cenário que tu mostrou, tem muito código compartilhado e tudo mais. Então, a questão de atribuição é algo que é muito difícil, pelo menos para mim. E aí eu queria saber de tu se tem algo assim que tu olha no comportamento do malware ou no próprio código do malware que te ajuda a distinguir entre uma família e outra, ou saber se é uma variante ou outra família, sabe? Certo. Essa é a grande questão de fazer análise de malware aqui no Brasil, porque todas as famílias parecem muito, principalmente essas mais antigas que compartilham código em Delphi. É difícil. Às vezes é uma variante nova, às vezes você pode confundir. Quando você vê análise mais de fora, de alguém que não está em contato no dia a dia, é comum que tenha alguma confusão, mas cada família tem uma particularidade que pode te ajudar. No caso do grandoreiro, por exemplo, o DGA dele é bem característico, e se esse DGA está presente, normalmente você pode, com uma confiança alta, dizer que está se tratando de um grandoreiro. No caso do Melcos e do Javali, o formato das configurações dele já são bem conhecidas, documentadas publicamente, de forma privada, então é outra coisa que você pode identificar. A criptografia é uma coisa que acaba sendo muito compartilhada, mas quando você tem uma lista bem feita assim de quais famílias usam o quê, é relativamente dá para aferir com uma certa confiança de que se trata dessa família. Então, se eu estiver analisando uma amostra e eu ver AES sendo utilizado com a chave sendo gerada a partir de uma hash SHA-1 daquele 5VA alguma coisa, eu vou
dizer com uma certa confiança que se trata do Melcos. Mas é sempre possível que algum outro malware pegue essa mesma chave e reutilize, porque existe comunicação entre esses desenvolvedores, isso fica claro quando algumas técnicas são reutilizadas. O ShaveCloak começou a utilizar cifras de substituição. Pouco tempo depois da operação da Polícia Federal, o Granadoreiro começou a utilizar cifras de substituição. Então, se você se limitar só a uma coisa, você provavelmente em algum momento vai dar uma atribuição incorreta. Mas tem que ser um conjunto de coisas para dar uma atribuição melhor. Assim. Mais alguma pergunta? Obrigado pela palestra aí, Ítalo. Pessoal, agora a gente vai fazer uma pausa para almoço. Lembrando que vocês, que no kit que vocês receberam tem um vale pastel. Só retirar nas 2 barracas do lado do hotel, tá bom? E aí eu só vou passar agora um agradecimento aos patrocinadores aqui. Apura, Elitron, Gemina, Google, Hackers Rangers, Ricate, Logical IT, TCS, Asion, Bunker, Checkmarks, Claves, Simulate, ForcePoint, Hakai, HPE Aruba, Leonis, Purple Bird, Sync, Strike, Tempest, Web Defense, Nova 8 Cybersecurity, Bfish, Bug Hunt, Hatbash, Taylor Security Tech, Talion e Vantico. Obrigado, pessoal.